Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimentos Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre uma das estreias da HBO Max que chegou nesse final de semana na plataforma. Luta pela Fé, a história do padre Stu, que vai trazer como protagonista o ator Mark Wahlberg, que é aquele Ted, lembra? E também tem o Mel Gibson. Vai ser uma biografia cristã sobre uma história real. Mas será que funcionou? Será que foi bom? Eu vou te contar tudo isso no vídeo. Esse é um projeto bem especial para o Mark. Ele até financiou parte dele do seu próprio bolso. E ele, assim como o Mel Gibson, são católicos, praticantes, fervorosos. Então é um filme que tem ali o coração deles, assim como Rosalind Ross, que é a parceira, né, a namorada do Mel Gibson. Ela é a diretora e roteirista do filme, então a gente percebe que é algo muito especial para esse grupo. E aqui a gente vai ter essa história real que é bem impressionante do padre Stuart, que na sua juventude ele sempre foi muito esportista, ele foi boxeador, tentou a carreira como ator em Hollywood e depois de um chamado, de um acidente que ele teve, ele sentiu que deveria ir para o sacerdócio, que deveria se tornar padre. E é isso que a gente vê nesse filme. Um homem que teve vários problemas, uma família bem instável, né? O seu pai, que é feito pelo Mel Gibson, ele era um homem alcoólatra e não tinha uma relação muito boa com o Stuart depois que o seu filho mais novo faleceu. Ele tinha 5 e na época o Stuart tinha 9 anos. Então é isso que a gente vê em recortes, a vida do padre Stuart desde o momento ali em que ele desiste, né? Ele precisa parar a sua carreira de boxeador por conta dos traumas, né, que ele sofria ali na luta, e isso estava afetando a sua saúde, e decide ir para Hollywood e tentar ali bicos como ator. E ele acaba se apaixonando por uma moça muito católica, a Carmen, e essa relação faz com que ele frequente a igreja. Só que quando a gente acha que tá tudo dando bem ali, ele tá se envolvendo com a Carmen, os pais da Carmen, muito católicos, estão aceitando ele. Ele é um malandrão, já tinha sido preso algumas vezes por, assim, né, algumas brigas, algumas coisinhas erradas. E ali ele estava se ajeitando com esse novo amor da sua vida e até conseguindo algumas pontinhas em algumas produções. Só que ele acaba se acidentando de moto, um acidente muito grave, o que leva a ele ter uma experiência ali bem divina, encontrando a Virgem Maria. E é isso que a gente vê, essa conexão que ele acaba tendo com a fé depois desse acidente, a luta para ele conseguir entrar no seminário, se tornar padre. Só que quando ele está quase se tornando, ele descobre uma doença que não tinha cura e os seus dias começam a ficar contados. E isso acaba se tornando mais um desafio perante a fé dele. E é uma coisa muito cristã mesmo, todos esses desafios, todas essas dificuldades são partes e são faladas muito ali para ele, e ele acaba compreendendo isso como a sua jornada e como ele vai levar. É só dificuldade atrás de dificuldade, como uma boa história biográfica de um padre que não deveria ter sido padre, já que ele era totalmente assim fora desse mundo. Ele era agnóstico antes de ser batizado, de se tornar católico e resolver ser padre. Ele bate muito isso na tecla, eu acho que é a parte mais interessante, quando ele questiona alguns dogmas, algumas coisas que são estabelecidas, né, em relação a ele ser ou não um padre, apesar do seu passado. Eu gosto disso. E o Mark, ele tem uma atuação muito boa. Eu sou muito encantada por esse ator, eu gosto muito dele. Só que a gente percebe que é recortes de uma história que não está sendo contado numa totalidade pra gente. São fragmentos dessa vida e que
A temporalidade é muito difícil de compreender, a gente não sabe em que ano está se passando aquilo, a gente não compreende quanto tempo passou dele ir para Hollywood, tentar a carreira de ator, até encontrar a Carmen, até ir para o seminário, não, sabe? É difícil, parece que foi de um dia para o outro, que isso está acontecendo em uma semana. E depois de algumas pesquisas eu vi que não. O negócio começa ali, a história que a gente vê, começa quando ele tinha 23 anos e vai quase quando ele tem ali os seus 50. É um período bem grande, é uma coisa que vai acontecendo atrás da outra de uma maneira desenfreada, com ações que modificaram a sua vida. Só que é só isso, sabe? São pontos principais. A ligação entre eles fica muito fraco. A gente acaba não comprando muito bem aquela relação dele com a Carmen, a paixonite que ele teve, ou a relação com o pai, com a mãe, que a gente entende que foi muito ausente na vida dele. Sabe? São coisas que a gente acaba sendo obrigado a tentar compreender mesmo o filme não entregando. Apesar de não ser a minha crença, eu consegui me identificar com muitas mensagens e eu admito, tem muitas coisas que o Mel Gibson me pega quando ele trata nesses filmes e o Mark também conseguiu me pegar. São mensagens muito bonitas às vezes, mas também fica muito focado em quem realmente acredita naquilo que a gente está vendo na tela, em relação à fé. E isso, às vezes, acaba me fazendo ficar um pouco distante. E todas essas coisas que eu disse do filme ser muito corrido e pautado em momentos que vão modificar a vida do personagem, faz com que eu não goste tanto assim do filme, apesar da boa atuação do Mark. Mas é aquilo, pode agradar muito quem gosta desse gênero de filme, mas talvez vai pesar um pouco essa história para quem apenas está buscando uma biografia de um caso real. E eu acho até que eles ficaram o máximo de tempo possível ali, tentando contar essa história de uma maneira como ela realmente aconteceu. Mas sim, teve muitos momentos ali que eles usaram a liberdade narrativa para dar ênfase em algumas partes, como a relação ali com o pai, como a parte onde ele tem algumas intrigas com alguns colegas, né, do seminário. E isso vai fazendo com que ou você goste ou você dispense essa história. Luta pela Fé, a história do Padre Stu, está na HBO Max. E se você gosta desses filmes, aconselho que você assista. Se tu já assistiu, me conte aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever aqui no canal. Beijos e até a próxima.